esse quadro é uma delícia e é uma delícia para mim. Está aqui toda semana, segunda-feira, é uma delícia. O assunto não é uma delícia, de jeito nenhum. Lembra que a semana passada eu estava com o braço enfaixado, engessado, imobilizado? Então, em razão disso, nós trouxemos aqui hoje o fisioterapeuta José Marques de Barros, que é parente da nossa diretora, eu acho, né? Ele é fisioterapeuta, ele tem especialização em pilates e ele trabalha na clínica Ana Palma de Fisioterapia, é isso? Exato. Muito boa tarde, obrigada por você estar aqui. A semana passada semana passada eu estava com o braço imobilizado, na semana retrasada eu tive um problema que as pessoas perguntam para mim assim, o que é isso, o que foi? E eu digo, não sei, porque realmente eu não sei o que aconteceu. Até onde o médico me explicou, amadas, foi um excesso de peso que eu peguei. E na nossa idade, parece que isso é mais comum? Diga que não. Na verdade, não. Isso pode acontecer por conta de um excesso mesmo. Às vezes as pessoas exageram de alguma forma com cargas e pode afetar algum tendão. No seu caso, pelo que você havia me dito, tinha sido acometida essa região do punho, onde está mais relacionado aos movimentos do dedo, do dedão, né, da mão. As pessoas falam mais dedão, né? Então, e você deve ter tido uma inflamação nessa região. Por isso que você ficou com dificuldade de movimentar e de pegar coisas e doeu muito. Você havia me dito que doeu muito, procurou um médico e aí você foi imobilizada para dar um descanso para essa articulação. Mas não é privilégio da idade. Ele colocou também me pôs na tipóia, amarrado, que não era para mover nada. Isso você está dizendo que não é privilégio de quem já está na terceira idade. Quarta, né? Diz que é quarta idade agora. Então, mas não é privilégio. Pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com atividade física ou algum tipo de esporte, pode acontecer. Nós temos o caso, por exemplo, de uma inflamação no cotovelo, que ela se chama mais comumente chamada de epicondilite. Quando ela se trata da epicondilite lateral, que pega essa partezinha de fora do cotovelo, também é conhecida como o cotovelo de tenista. Nós temos uma imagem, não sei se você pode focar, é a primeira imagem. Então ali mostra a região do osso, né, onde é inserido o tendão, e em seguida você tem o tendão e o músculo que está em vermelhinho. Então nessa região, por conta de movimentos repetitivos, você pode também ter uma inflamação. Então quem trabalha com computador, com computação o dia todo, isso, pode seria a segunda imagem que nós temos ali, mostrando uma pessoa com a mãozinha no mouse. E hoje acontece isso muito comumente. Afinal de contas, as pessoas trabalham muito, né, com computadores, hoje digitam. Digamos que é mal aí da modernidade ou pós-modernidade, né? Eu acho que é um mal mesmo. Eu acho mesmo que é um mal. A pessoa que trabalha com computador, eu acho que não tem como evitar e essa tal de tendinite. Ou existe uma forma de atenuar o problema, tem aquela história de colocar o braço mais para cima, de ser numa altura... Então, o que a gente pode dizer a respeito às vezes as pessoas estão num ambiente de trabalho que não é o adequado para a estatura da pessoa, a altura onde está o mouse ou o teclado. Então a pessoa pode ficar numa postura ruim. E essa postura ruim para ficar manuseando o mouse é que pode gerar então um problema. Por exemplo, o braço estendido para ficar no mouse, ele é ruim para o ombro, né? E agora, o fato de você ter movimentos repetitivos vai ser ruim para o cotovelo, por causa da posição da mão. Quanto mais a mão elevada e fazendo movimentos de esforço, você vai comprometer a região de músculos e tendões do antebraço. Você está dizendo que é uma questão de postura. Também. Então agora vamos misturar o assunto. Sim, pode falar. Pilates
Resolve, ajuda, melhora, previne? Então, o que a gente costuma orientar os pacientes... Porque nós falamos para as nossas amigas que têm a minha idade, que são, se não têm a minha idade, são mais novas, mas que estão na terceira idade. Então, a gente dirige para vocês tudo isso para poder evitar. Se houver uma forma de se evitar isso, aqui o José vai nos falar. Pilates ajuda. Sim, as atividades físicas, de um modo geral, elas sempre irão ajudar, porque você fortalece determinados músculos que, digamos, é o que você mais usa. Então, normalmente você vai fazer um alongamento, você vai fazer um fortalecimento, e isso pode prevenir um pouco essas situações, né, de inflamações, principalmente dos movimentos repetitivos, porque eles irão sempre solicitar um único músculo para aquela atividade, e aquele tendão daquele músculo. Por isso que você desenvolve uma patologia. Você disse que pode evitar. E se pode evitar, é alguma coisa que é recomendado? Sim. O seu Pilates programa... ajuda em tudo. Não é milagre, né? Mas, digamos assim, se você tem uma prática de uma atividade física adequada, bem dirigida, a tendência de você ter problemas é menor. A questão é que, mesmo com a atividade, às vezes a pessoa tem uma atividade profissional que exige muito daquele tendão específico, daquele músculo. Então você pode amenizar o problema, você pode talvez diminuir a possibilidade da pessoa ter com uma atividade física adequada, direcionada. Como você estava me perguntando do Pilates, o Pilates é hoje reconhecido como uma técnica que ajuda a prevenir bastante coisas, ou até estabilizar, por exemplo, as dores lombares, pessoas que têm hérnia discal. Então, quando elas estão fora do quadro de dor, né, dor aguda, que estabilizou, então normalmente os médicos vêm indicando a prática do Pilates. Por quê? Porque ele ajuda a estabilizar toda essa região abdominal e os músculos mais profundos da coluna. Então não tem a ver com tendinite de punho, de cotovelo, de ombro? Acho que eu misturei tudo. A atividade bem direcionada, ela pode auxiliar na prevenção dessas patologias. Como mesmo essa dor, José, eu posso saber, de repente eu bati e estou com dor. Não, essa dor é uma dor de tendinite. O que caracteriza isso? Você, no caso de uma epicondilite, você vai ter a região bem sensibilizada, né? Coloca a mão, sente que é bastante dolorido. Eu posso ter batido. Movimento, pode. Eu bati e agora está doendo. As patologias, algumas, podem ser consequência de um trauma. Às vezes até um trauma pequeno. A pessoa bate e não liga para aquilo e o processo pode ir se agravando. Desenvolve um processo um pouco mais agudo. Mas uma dor e a outra a gente não sabe distinguir. Essa dor é porque eu estou com dor de cotovelo. Não aquela de brigar com o namorado, mas eu estou com dor de cotovelo porque eu bati, ou eu estou com dor porque é uma quando você tem essa epicondilite, que nós estamos falando desse assunto mais específico, normalmente o que a gente instrui? Que a pessoa passe com um médico para que ele possa diagnosticar melhor. Então ele faz alguns testes, né, com a pessoa e ele detecta que realmente a pessoa está com aquela região bastante dolorida, possivelmente é uma epicondilite. E aí ele pode solicitar um exame, se ele quiser confirmar melhor, para ver o grau daquela inflamação e tal. Então sempre é aconselhável a pessoa procurar um médico, né, o mais rápido possível, para ela não ficar agravando o problema. Aí aquilo fica crônico e aí, nossa, para melhorar isso depois demora muito. A epicondilite é muito chato. Eu ia perguntar sobre isso, sobre demora. A fisioterapia, como é que pode ajudar? E esse tratamento é longo, é demorado? Eu sei que vale a pena. Sim, com certeza. Precisa procurar o profissional para que ele possa ajudar a pessoa a melhorar o seu quadro. No caso da epicondilite, os médicos até costumam dizer que é uma patologia chata, um pouco demorada, mesmo porque nem sempre o médico imobiliza a pessoa. Tal. Então a pessoa está com vida normal, às vezes trabalhando numa atividade repetitiva.
Então, o ideal é que após passar com o médico, e normalmente eles indicam a fisioterapia, que a pessoa busque mesmo um profissional fisioterapeuta para que ele possa atuar na região com os anti-inflamatórios que nós temos, né? Não medicamentos, mas equipamentos, os alongamentos adequados, o uso do gelo. Então, a gente orienta o paciente nessa conduta, além de saber do paciente qual a profissão dele, o que ele vem fazendo profissionalmente, para poder orientar. Ó, você está fazendo isso, então vamos, então, isso né? é Se é um tá esporte, ó, causando. cuidado. Você né? ia mostrar mais duas imagens? Tem duas imagens também, são três, acho que a segunda eu não me lembro se você mostrou. Então é a terceira imagem e a quarta imagem. Essas duas últimas imagens mostram, nesse caso a primeira imagem, ela mostra um tensor que é colocado na região dos tendões, bem próximo ao cotovelo, que é para ajudar a estabilizar um pouco essa região. Normalmente quem usa isso já são os tenistas. Se você observar em jogos de tenista, você vai ver que alguns, ou a maioria, utiliza esse tensor. Sim. Então ele estabiliza essa região de tendões para tornar menos possível um probleminha de epicondilite ou da inflamação de tendões. Quando a pessoa tem esse quadro, a gente às vezes também orienta, olha, usa o tensor para o seu dia a dia. A pessoa está às vezes numa atividade que trabalha muito com o punho, às vezes um serviço mais pesado e tal, então pode usar. E a outra imagem, ela é uma tala para ser usada no punho. Por que no punho? Porque justamente os movimentos de punho, quando elevo a mão e desço, então os dedos sobem em direção ao teto, eu estou fazendo um esforço nesses tendões. Então, para amenizar o problema, para relaxar um pouco essa musculatura, os médicos indicam esse tipo de tala para tirar um pouco a mobilidade do punho e dar um descanso para esses tendões. Às vezes a pessoa usa à noite para dormir, porque tem postura ruim, né, para dormir, a mão dobrada debaixo do queixo, coisas assim. E durante a o dia. fisioterapia? Os médicos indicam esse tipo de tensor. E a fisioterapia? Normalmente são indicadas para esses casos. Normalmente os médicos lançam mão do medicamento anti-inflamatório, desculpa, e da fisioterapia, que vai ter os seus recursos. Que tem os aparelhos. Sim, aparelho para dor, você tem os anti-inflamatórios, né? Pode ser usado um ultrassom, pode ser usado um laser, o TNS, que é um aparelho para tirar dor. Não, as sessões são rápidas. São sessões de 40 minutos, com alongamento, orientações para casa. E normalmente o paciente que segue direitinho as prescrições, ele fica curado dessa tendinite. E depois desse tratamento, o que você indica para que continue bem? Então, o que a gente pode... Que dica você dá para evitar que isso volte? Então, que a pessoa tenha esses cuidados quando a gente orienta, né? Se está no computador, a posição adequada, né? Tentar dividir um pouquinho a tarefa para não ficar muito tempo numa tarefa só, onde o braço é muito exigido. Se a pessoa pratica um esporte, o tênis, então ele precisa de uma academia, precisa de fortalecimento. Às vezes as pessoas entram numa atividade física sem pensar no condicionamento para aquilo. Então, existem muitas pessoas que vão, por exemplo, ao clube e começam a praticar o tênis. Eu não tinha tempo quando trabalhava, agora eu estou aposentado, eu quero fazer uma atividade, e começa a praticar. Só que ele não faz nada para aquela musculatura estar preparada para aquela atividade. Então seria interessante. Também, que somos da terceira idade, podemos procurar você para que a gente tenha também condicionamento físico. Onde? Bom, a clínica fica na Avenida Salvador Markovics. Nós estamos no segundo andar do edifício Ars Curandi, que é Arte de Curar, esse nome em latim. Bem em frente a um supermercado que tem na região ali, então é bem fácil. Aqui em Bragança. Isso, logo após o lago, ali o Lago do Taboão, do lado direito, número 390. Posso dar o telefone? Pode dar o telefone. Então é o 4034-3088. Eu tenho que te agradecer tanto. Imagine. Muito obrigada mesmo por orientar para as nossas amigas, e eu também saí daqui já mais orientada, sabendo que não é assim tão fácil, né? Nós não queremos ter problemas, eu não quero ter problema novamente e sei que vocês em casa também não.
Muito obrigada, José. Eu que agradeço, Obrigada Rosa, mesmo. pela oportunidade. Fábio, muito obrigada. Ó, beijo para você, Fábio. Qualquer hora nós dois precisamos bater um papinho aqui. É isso mesmo, viu, Rosa? Que vontade de ter um bate-papo com você aqui pessoalmente para os nossos telespectadores verem que a gente realmente é amigo, né? Porque isso que é mais importante na relação de trabalho, a gente conseguir criar uma relação de amizade.